Olá pessoas, bem-vindas de volta à série de introdução ao desenvolvimento com OpenGL. No vídeo anterior configuramos nosso ambiente de desenvolvimento e nesse vídeo vamos criar a janela onde vamos renderizar as nossas cenas com OpenGL. Antes de começar a escrever código, eu gostaria de explicar um pouco os conceitos por trás do que a gente vai programar hoje. E queria propor o seguinte, exercício de imaginação. Imagina que você está executando dois jogos diferentes ao mesmo tempo no seu computador. Os jogos estão lado a lado no seu desktop. O primeiro jogo, de última geração, está rodando numa janela, enquanto o segundo jogo está rodando a partir de uma página da web no seu navegador. O jogo de última geração utiliza recursos mais recentes da API OpenGL, enquanto o jogo do navegador utiliza o OpenGL ES, que é um subset do OpenGL utilizado na web e também em dispositivos móveis. Cada jogo apresenta na tela modelos diferentes, realizando operações diferentes e ambos renderizando a 60 frames por segundo. Cada jogo tem tamanhos de telas diferentes. Isso quer dizer que eles precisam pintar uma quantidade diferente de pixels, o que leva tempos diferentes. E como você só tem uma placa de vídeo, se as informações de cada jogo não estiverem isoladas uma da outra, a gente estaria vendo uma bagunça agora nas duas janelas. E isso na melhor das hipóteses, porque as chances dos dados de um jogo interferirem no do outro, a chance disso causar um crash e os dois jogos quebrarem e serem terminados é muito grande. E é aí que entra o contexto OpenGL. O contexto OpenGL é uma estrutura que mantém as informações, configurações e dados de cada aplicação que utiliza OpenGL. E a criação da janela está intimamente ligada com essa estrutura. Até o momento não é possível você criar um contexto OpenGL sem estar associado a uma janela. E é por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Também não é possível fazer nenhuma chamada à API OpenGL se não houver um contexto válido ativo. Caso contrário, todas as chamadas vão falhar. E antes de começar a programar, eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer hoje, que é também, de maneira geral, o que toda aplicação que utiliza o OpenGL precisa fazer, que é, em primeiro lugar, criar a janela, e isso a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode usar uma API nativa do sistema operacional, sistema de janelas nativos do Windows, por exemplo. Poderia usar o Qt, GTK, no nosso caso a gente está usando GLFW, que foi o que a gente baixou e configurou no vídeo anterior. Depois da janela criada, a gente tem que criar o contexto OpenGL, que é o que eu expliquei agora há pouco, e dizer, eu vou estar usando esse ou aquele buffer, o tipo de... eu vou usar 8 ou 24 bits por cor, enfim. Essa é aquela configuração na placa de vídeo, tudo que a gente for definir para a forma que a gente vai renderizar, fica de alguma maneira associado ao contexto OpenGL, e isso está associado à nossa janela, ok? Em terceiro lugar, eu tenho que pegar esse contexto e dizer, olha, estou usando esse contexto. Isso porque eu poderia criar mais de um contexto, mas só um contexto pode estar ativo por vez. Depois disso, a gente já pode renderizar. E é aqui que a maior parte do tempo da aplicação é gasto, né? Enfim. Depois disso, a gente destrói o contexto, ou libera o contexto, e destrói a janela. Isso é um overview do que a gente vai fazer hoje. Para auxiliar a gente tem as duas bibliotecas que a gente baixou e configurou no último vídeo, que é o GLFW para a janela, para o contexto, e o Glue para poder acessar os métodos da API. Ok? Então, vamos para o Visual Studio. Ok, no último vídeo eu terminei falando sobre uma configuração, eu não sei se ficou clara. Eu vou repetir ela aqui porque eu estava assistindo o vídeo e parecia que eu passei muito rápido por cima daquilo. Eu vim aqui nas propriedades do projeto, aqui, C++ Preprocessor, eu defini um símbolo aqui, que é para a gente conseguir compilar
utilizando a biblioteca estática do Glue, ok? Eu precisei botar Glue Static aqui, que eu acho que não ficou claro no último vídeo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, adicionar um arquivo .cpp, que eu vou chamar de main. E vamos adicionar uma classe para nossa janela, que vai encapsular as chamadas do glfw. Eu vou chamar essa classe de window, com W maiúsculo. E a nossa janela vai ter uma interface bastante simples. Ela tem um construtor, onde a gente vai passar o tamanho da janela. A largura, a altura e o título. Eu passei alguns parâmetros padrão aqui, defini alguns parâmetros padrão no construtor. E a janela também vai ter um método void chamado update. Esse método vai ser responsável não para ela saber que ela precisa continuar se atualizando, se renderizando. E por hora, essa vai ser a interface da nossa classe, ok? Vamos implementar. Deixa eu copiar isso aqui para facilitar a nossa vida. Passar isso para cá e tirar os parâmetros. Vou botar também o método update aqui. Ok. O que a gente vai fazer agora é começar a criar a nossa janela e seguir aqueles 6 passos que eu descrevi agora há pouco. A primeira coisa é inicializar a biblioteca glfw. Isso se faz com glfw init. Deixa eu incluir glfw primeiro, aqui no H. E preciso incluir o glue também. Ok, glfw init. Esse método me retorna gltrue ou glfalse. gltrue se ele teve sucesso, glfalse se alguma coisa deu errado. Então eu já vou perguntar aqui se alguma coisa deu errado. Eu já quero mostrar uma mensagem de erro, ok? E return. Depois eu vou solicitar que seja criado um contexto de OpenGL 3.2. Então glfw window hint, e eu tenho que dizer qual a configuração e qual o valor dessa configuração. O que a gente quer agora é glfw context version major, que vai ser 3. E eu vou dar um copia e cola maroto para trocar isso aqui de major para minor, que vai ser 2. A gente quer OpenGL 3.2, pode ser 3.3 também, assim, se seu sistema suporta mais. O importante é que seja pelo menos 3.2, ok? Outra coisa que eu quero fazer é compat profile gl false. Eu não quero, estou dizendo aqui que eu não quero executar, eu não quero um perfil do OpenGL em modo de compatibilidade. Eu quero um perfil do OpenGL em core profile, ok? Todas as funções obsoletas não vão estar acessíveis para a gente, ok?
Outra coisa que a gente precisa fazer é permitir que o GLFW avise para a gente se alguma coisa deu errado. Eu vou abrir a documentação aqui. E isso é feito da seguinte forma: a gente passa um método para ele e esse método vai ser chamado sempre que alguma coisa der errado. E esse nosso método precisa receber um inteiro, que vai ser o número do erro, e uma string, que vai ser, um array de char, que vai ser a descrição do erro. Então, sempre que alguma coisa acontecer, esse nosso método vai ser chamado. Então, o que a gente precisa fazer é isso, ó. glfw set error callback. Volta para o Visual Studio. Eu não gosto dessa assinatura. Esse window, que é o nome da nossa classe, error callback. E claro, para isso funcionar, eu preciso declarar esse método window void window error callback, que recebe int error e const char description. Ok? A descrição do erro. Deixa eu declarar isso no header também. Eu vou chamar isso de private e esse método vai ser estático. Ok? Tá feliz? Por que você não tá feliz? Ok, void. Feliz agora? Feliz agora. Ok. Definição. Sem acentuação. Definição dos atributos do contexto OpenGL. Próximo passo, criar a janela. Vou botar um parâmetro privado aqui. É uma variável para guardar a referência para a nossa janela. Vou chamar ela de glfw_window pointer para m window. Esse m é uma notação que eu gosto de usar, que são variáveis membros da classe. É só para diferenciar dentro do método que variável é uma variável membro ou qual variável é local ao método. Então, eu vou dizer que mWindow vai receber glfw create window. E ele pede alguns parâmetros para a gente. O primeiro é a largura, que a gente já recebeu aqui no construtor, ok? O segundo é a altura, que a gente também recebeu. O terceiro é o título, que a gente também recebeu. O quarto é em que monitor essa janela vai ser exibida. E se a gente passar o monitor, ele vai botar em full screen esse monitor. Então, nesse caso, eu vou ignorar e vou botar null. Ele vai passar para o primeiro monitor disponível. E o último parâmetro é qual outra janela a gente quer compartilhar os dados do contexto OpenGL. Como a gente só tem uma janela, só tem um contexto, vou passar null. E isso já seria suficiente para criar a janela. Alguma coisa pode ter dado errado, eu posso ter pedido um contexto mais alto do que o meu sistema, minha placa de vídeo, os drivers podem me dar. Isso causaria um erro. Esse callback seria chamado e ia mostrar pra gente. Lembrando que eu ainda não programei ele, ok? Eu preciso checar se essa janela foi criada corretamente. Então, se a minha janela não foi criada corretamente, eu preciso mostrar isso. Acho que é suficiente.
e return, paramos o construtor por aqui, sem janela, sem aplicação. Para eu poder renderizar alguma coisa, o próximo passo é transformar o contexto em o contexto atual, o contexto corrente. E para isso eu faço glfw make context current, ok? Tornar o contexto atual. Qual contexto? O contexto associado a essa janela, que é a que eu acabei de receber aqui. Torna o contexto atual. Toda a criação de janela acabaria por aqui, mas seria muito inútil a gente ter uma janela que a gente não pudesse chamar métodos OpenGL para renderizar em cima dela. Então, por isso, a gente tem que inicializar a segunda biblioteca que a gente está usando, que é a Glue. Isso se faz com Glue init. Glue pode, inclusive, não conseguir ser inicializado por algum motivo, e por isso a gente precisa checar o retorno dele. Ele retorna um GLenum, então GLenum glue init error, vou chamar de error, pronto. Ele vai receber isso, eu vou checar se ele conseguiu inicializar corretamente. Então if glue init error for diferente de glue ok, que é um alias para GL ok, que é um alias para 1, se eu não me engano, para 0. Se eu não conseguir inicializar std glue, e aí a gente ainda pode mostrar qual foi o erro. Glue não glue get erro string, e eu preciso passar o erro para ele, e o erro é o glue init error. Então, inicializei o código de retorno, né? O retorno da inicialização fica nessa variável. Se for diferente de glue ok, eu quero mostrar o erro, o texto relacionado a esse número do erro. Simples assim. Sem glue, return, a gente não vai fazer mais nada. Seria legal a gente mostrar alguma informação sobre o nosso ambiente e já fazer alguma chamada OpenGL, certo? Para garantir que o glue esteja funcionando. Então, mostra dados do ambiente. Const isso é um unsigned byte, tá? Não se assuste com esse tipo de dados aqui. É simplesmente um unsigned byte, um unsigned char, mas o OpenGL cria alguns typedefs para isso. GL get string. Então essa é a primeira chamada OpenGL que a gente está fazendo. Sem o glue inicializado isso ia falhar. E eu vou pedir para o OpenGL dizer para a gente qual é o handler que ele está usando. Além disso, copia e cola maroto. Qual é a versão suportada? GL version. Até que versão a gente poderia solicitar um contexto OpenGL nesse sistema, ok? Então a gente só precisa mostrar essas informações.
e passar a versão para ele. E vou dizer que a nossa janela vai ser GL Clear Color. Vou pegar um azul mais ou menos 0, red, green, blue, alpha. Ok? Então GL Clear Color é uma forma de eu limpar o buffer de cor, que é o buffer que é mostrado na tela, com um valor qualquer. E esse valor, claro, é uma cor, né? E esses são os componentes vermelho, verde, azul e alfa. Então, RGBA. Isso aqui vai dar um azul um pouco mais claro. Um azul acinzentado, talvez. E é isso. Já temos a nossa... deixa eu programar o callback. Nosso callback vai ser chamado se ocorrer algum erro com a janela. Então não tem nada muito sensacional. std. Eu só quero mostrar que o erro número error ocorreu e que a descrição é description. Simples assim, nada rebuscado. A gente precisa fazer com que a nossa janela e o contexto OpenGL sejam destruídos quando o programa terminar. Então eu vou botar no destrutor dessa classe. A primeira coisa, glfw destroy window, nada de janela. Ok? Vamos destruir essa janela e glfw terminate. Isso destrói o contexto e limpa todos os recursos que essa biblioteca glfw tiverem adquirido e evita que a gente tenha leak de memória. Bom, a gente ainda não está atualizando nada, isso é de propósito. Eu vou mexer no update depois. Enquanto isso, vou fazer um main vou incluir a nossa classe window. E instanciar a nossa janela. A nossa classe window, vou criar um objeto chamado w e passar para ele os parâmetros 800 por 600 e passar o título Open Introdução OpenGL Design Code Play Repeat. Essa é a nossa janela. Se eu fizer um loop aqui para ela não sair, update. Simples assim. A gente consegue compilar. A janela não mostra nada de útil, mas a gente consegue ver aqui que tudo foi inicializado direitinho. Ele está mostrando para a gente tanto o renderizador quanto a versão máxima do OpenGL. Você vê que o meu sistema suporta a versão 3.3. Mas a gente não está renderizando nada. Vou mostrar o callback funcionando. Se a minha versão máxima suportada é 3.3, se eu pedir a versão
4.0, eu teria que ter algum problema aqui. Vou botar um breakpoint porque o programa vai terminar. E a gente vai ver o callback funcionando, ok? Ok. Erro 65543, isso está na documentação lá da biblioteca, ele diz o que é isso e mostra pra gente a mensagem de erro. Olha, não consegui criar o contexto OpenGL que você me pediu. Consequentemente, não consegui criar uma janela. Ok? Mostra que o nosso callback está funcionando. O que a gente precisa fazer agora para conseguir, de fato, pintar a janela da cor que a gente queria e renderizar alguma coisa, porque ela está quase que travada praticamente. A gente precisa fazer o update funcionar. Então tem duas coisas que a gente precisa fazer aqui para esse update funcionar. Uma coisa é gl clear. E eu tenho que dizer qual buffer eu vou limpar. Eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos, mas eu quero limpar o buffer onde ele de fato pinta, onde ele de fato renderiza as coisas, que é chamado do color buffer bit. E também o depth buffer, que a gente não está usando agora, mas depth buffer bit. Depois atualizar os eventos da janela com glfw pull events, ok? E de fato fazer a janela renderizar, pintar na janela o buffer de cor. Isso é feito com glfw swap buffers. De qual janela? Da janela m window que a gente inicializou no construtor, ok? Então, se tudo der certo, a gente tem que ter uma experiência um pouco melhor. Bem, não se eu não tiver um contexto OpenGL correto, né? 3.3, 3.2. Deixa eu tirar o breakpoint. Ok. Legal. A gente tem uma janela com a cor que a gente pediu, que não sabe que está sendo fechada. Como eu faço para terminar esse programa sem desligar meu computador? Vamos lá. Vamos fazer a nossa janela saber que ela está sendo fechada. Para isso eu vou criar uma variável global aqui na classe. Vou chamar ela de mShouldClose. Quando essa variável for true, for verdadeira, eu sei que a janela precisa ser fechada. Além disso, vou criar um método aqui também. Como é um método simples, eu vou fazer ele inline bool shouldClose. E ele vai retornar shouldClose. Simples assim. Esse método é const, que é uma boa prática, como ele não afeta nada na nossa classe, definido como const. Quando é que shouldClose vai ser definido para true? Eu vou fazer assim. No nosso construtor, por padrão, shouldClose, quase que não sai, é true. Ele só vai ser false, ou seja, só vou dizer que a janela não deve ser fechada quando tudo tiver sido inicializado corretamente. Então, se eu não dei init, ele continua sendo true. Se eu não criei a janela, ele continua sendo true. Se eu não tenho contexto, ele continua sendo true. Ele só vai passar a ser false na última etapa do construtor, ou seja, se tudo conseguiu ser executado corretamente. Ok? A partir daí, eu peço para o glfw me dizer se mShouldClose for igual a false.
Se ele for falso, então eu pergunto se o usuário clicou no X. E a forma de perguntar isso com glfw é mShouldClose recebe glfw should window should close. Window should close. Qual window? Essa window. Isso teria que mudar um pouco o nosso main. Em vez de um loop infinito, eu perguntaria enquanto window.shouldClose. Enquanto eu não mandar a janela fechar, eu atualizo. Vamos ver se isso deu certo. Yay! Isso também é uma coisa legal, porque perdão, porque se alguma coisa der errado aqui, ele nunca vai entrar e nunca vai chamar o update, que consequentemente não vai me deixar executar um método OpenGL sem ter acesso ao contexto, que certamente iria quebrar a aplicação. Bom, isso é o que a gente concluiu hoje. Já temos uma janela responsiva que está renderizando pelo menos uma cor sólida e que com o contexto OpenGL válido e que pode ser fechada. E vou encerrar o vídeo por aqui. Se você ainda não curtiu, curta. Se inscreva no canal para receber atualização sobre os próximos vídeos e continuar acompanhando a série. E até o próximo vídeo.